Olá, sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro e vamos falar sobre os 60 anos do golpe militar. A data é 31 de março e por isso o tema desse mês é esse livro aqui, ó. Na Corda Bamba, Memórias Ficcionais, da editora Record, que acaba de chegar às livrarias. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o autor Daniel Arão Reis. Daniel, um prazer ter você aqui na nossa Casa do Livro. Olá, Simone, o prazer é meu, né? É sempre interessante conversar e divulgar o livro, né? Isso aí. E quem está aqui também, meu parceiro, Rodrigo Lacerda, que atravessou a telinha e hoje está aqui, presencialmente, depois de muito tempo, né, Rodrigo? Simone, tinha tempo que a gente não se juntava, né? Um prazer estar aqui, Daniel, prazer também. Na Corda Bamba é a estreia do Daniel Arão Reis na ficção. Ele que é historiador, especialista em história das revoluções socialistas no século XX e das esquerdas no Brasil, é professor da Universidade Federal Fluminense, foi militante e integrou o movimento de organizações revolucionárias de esquerda durante a ditadura militar. Foi preso e exilado. E esse livro é uma autoficção que retrata a geração de guerrilheiros nos anos de chumbo. 60 anos depois você revisita essa parte do seu passado. Como é que foi escrever esse livro com inspiração autobiográfica? E você sentiu que já tinha o distanciamento necessário para isso? Não sei se eu tinha o distanciamento. Eu era muito instado, né, por diversos amigos de fazer um exercício autobiográfico, né, mas sempre a gente fica em dúvida, né? O Brizola dizia que depois de você escrever autobiografia só resta morrer, né? Então, e por isso ele nunca escreveu a dele, né? Que ele não queria morrer. E eu ficava instado, né? Porque eu tive uma vida um pouco movimentada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito receio de ferir as pessoas. Ou você evita as arestas, né? E faz uma coisa um pouco sem sal, ou você coloca as arestas e pode provocar constrangimentos, né? Pode provocar polêmicas, né? Que às vezes são estéreis. Então eu ficava assim meio em dúvida, até que, estudando os intelectuais russos, né? E vendo como através da literatura russa você acede à sociedade russa com uma intensidade muito maior do que os livros de história, antropologia, sociologia, eu disse, bem, pode ser uma via através da ficção. Inclusive, os russos dizem muito, né, que através da ficção, eles lá recorreram muito à ficção por causa da repressão, né? Eles não podiam escrever as coisas claramente, então a ficção era uma via através da qual eles podiam analisar a sociedade e serem lidos, né? Então eu disse, bem, a ficção, eu estava convencido disso, que ela podia ser um meio de você conseguir aceder, né, a camadas da história que os livros das disciplinas, né, das chamadas ciências sociais não conseguem aceder, né? Quer dizer, não conseguem aceder às emoções, né, aos sentimentos íntimos, aos limites que as pessoas encontram. E aí eu disse, bem, pode ser que através da ficção eu possa chegar a isso, né? Estava os 60 anos da ditadura. Particularmente eu queria ver se dava para... É um pouco minha esperança com esse livro de alcançar os jovens, né? Estava conversando agora há pouco com a Isabela, aqui da editora, e ela é jovem, né? Então ela disse, bom, eu estou gostando muito de ver os contos e tal, então essa era a expectativa, né? De você conseguir num outro tipo de linguagem, né? Que não seja da disciplina das ciências sociais, história, antropologia, ciência política, sociologia, você realmente conseguir ali revelar, né, níveis, né, de apreensão da realidade, bem, e também evitando ter que prestar contas, né, porque na ficção você não tem que prestar contas a ninguém, nem a você mesmo, né? Exatamente. Porque eu construo aí histórias, evidentemente a grande maioria tem uma base factual, né? Porém, às vezes não, às vezes eu crio, né? Às vezes eu junto histórias diferentes, né? De sorte que você tem aí um apanhado, né? De momentos, né? Eu também resolvi escrever contos rápidos, né? Não só porque isso estava mais ao meu alcance, né? Como você disse, eu sou um estreante na ficção,
Mas também porque eu levei em consideração que hoje as pessoas estão muito rápidas, né? Estão querendo ler coisas. Eu leio, Mais por exemplo, mesmo, jornais estrangeiros no telefone. É engraçado que eles começam assim: a leitura desse texto vai demorar 6 minutos, vai demorar 7 minutos. Leia o meu texto, só vai demorar 6 minutos. Então, os contos também servem a esse propósito, né? Porque eles podem ser lidos, inclusive, autonomamente. Né? Eles têm uma relação, mas eles podem ser lidos autonomamente. Você pode ler um aqui, parar, depois ler um outro. Pode ler fora de ordem? Pode ler fora de ordem também. Mas o livro tem uma ordem. O livro tem né? uma ordem, claro. Ele é dividido em 3 partes. Exato. Que são o golpe, né? A ditadura. A ditadura, o exílio e o retorno. E o retorno, né? Exatamente. E o ideal é, pelo menos, pegar um tema desse, pegar uma parte, e dentro você pode misturar. O ideal é você seguir a ordem, mas eu estou dizendo, não é imperativo, né? Porque a cada conto ele tem uma estrutura, tem uma história, né? Que tem começo, meio e fim. Não depende dos outros para você entender aquele conto. Claro que você lê no conjunto, você tem uma melhor apreensão. Você estava falando aí dos recursos que a ficção muitas vezes tem, né? Que o livro de não ficção, de história, não tem. Eu estava lembrando aqui do caso, um grande especialista de romance histórico, que é o Alexandre Dumas, né? Dos Três Mosqueteiros. No Três Mosqueteiros ele pega fatos históricos que... ao longo do tempo, eles demoraram mais de 100 anos para acontecer. E ele concentra tudo aquilo em 3 anos na história do romance. Daí aquele romance tão cheio de ação. É porque, na verdade, ele condensou o século inteiro, ou fatos marcantes do século inteiro, em 3 anos. E eu fico pensando que um dos recursos que eu vi você usar muito no livro, e que eu acho que é um dos diferenciais do livro, é um senso de humor, né? Em vários momentos o livro é muito divertido, né? Muito engraçado. As situações são meio... insólitas. Excêntricas. Como, por exemplo, quando vocês, depois de saírem da prisão, sendo trocados por um embaixador, vão para a Argélia. E aí tem a cena em que vocês são recebidos por com um banquete, e tem os jornalistas europeus querendo que vocês denunciem e contem os horrores que viveram nos porões da ditadura e tal, e vocês estão a fim de tomar vinho e comer, né? Porque vocês estavam à mesa. Então, quer dizer, como é que foi... a perigo, né? Como é que foi isso de abordar essas situações, essas passagens, e conseguir extrair alguma leveza daquilo tudo, né? Isso é um aprendizado, né? É um aprendizado que foi... Não sei se eu... É provável que eu não tivesse isso na época, né? Na época, eu me lembro de mim mesmo, na época era uma pessoa muito rigorosa, né? Era um espírito da época, né? De muita decisão e muita... com penetração militante. Assim. Ali nós tínhamos pessoas que tinham um senso de humor relativamente sofisticado. No livro é a figura do Ronaldo, né? Que diz respeito a um companheiro que a gente tinha que morreu, né? A morte dele é, inclusive, objeto de um conto. E ele tinha um senso de humor muito fino, né? A Marta, uma outra personagem, o próprio Tocha, né? Que é um personagem maravilhoso, que percorre... Mas, de modo geral, nós éramos muito caretas, né? Assim, nesse sentido de ser pouco aberto a experiências distintas, né? A fatos estranhos, né? Inovadores, né?
a gente tinha uma certa rigidez, eu acho. Há atitudes diferentes perante a vida mesmo. Eu acho que a gente era... Agora, com o tempo, né, vivendo a sucessão de experiências, de acontecimentos, de povos, né, de sociedades que a gente viveu no exílio, né, que a gente... como dizia o Brecht, né, a gente mudava de país como quem muda de camisa, né? Então isso foi, enfim, me dando esses recursos, né? E depois eu fui também percebendo, estudando em profundidade as revoluções socialistas, que frequentemente líderes revolucionários são muito irônicos e são muito auto-irônicos, né? Ao contrário de uma certa militância que se leva muito a sério, né? Eu diria que em 1970 eu me levava muito a sério, né? E depois, com o tempo, a gente vai começando a quebrar essa seriedade, né? E vendo que através da ironia você consegue alcançar estratos, né, da vida que não estão visíveis a olho nu, né? Então eu penso que isso ajudou a fazer do livro, inclusive no livro eu lanço um recurso que eu lanço mão muito é de trazer vozes distintas, né? Eu ia te perguntar isso. Eu aprendi com os russos também, você né? usa a polifonia. Os invisíveis da história, né? Que não polifonia, só os personagens principais da história, mas os personagens secundários também, você dá voz a eles, né? A Isabela, inclusive, disse para mim que nada foi tão expressivo para ela sentir o nosso isolamento da figura de um contrabandista de armas que nos vendia armas, né, que é personagem de um conto, e que o cara é pego pela polícia política, a polícia política pensa que ele é vinculado a alguma organização revolucionária sul-americana, estava vendendo armas para nós, né, e o cara disse, eu nem sabia que havia uma revolução no Brasil. Ele estava vendendo para quem estivesse comprando, né? Ele estava vendendo achando que a gente era bandido, né? Que a gente queria armas para fazer qualquer roubar coisa, né? só, simplesmente. Quando ele se viu diante, né, de um redemoinho, né, em que ele estava sendo chamado a dizer as filiações teóricas. Mas que aquelas letras todas, eu nem sabia que havia uma revolução no Brasil. Que não havia mesmo. Mas na nossa cabeça havia, né? Agora, no livro, você, entre os episódios todos que você narra, tem 2 dos mais emblemáticos do período da ditadura. O Rodrigo citou a ação de troca, né, por presos políticos, essa troca do embaixador por presos políticos, que era uma coisa muito emblemática, e também o sequestro do embaixador americano, que foi uma coisa, né, noticiada mundialmente. Isso está no livro, né? Está no livro e eu conto através de 2 vozes que eu criei parcialmente, né? Uma, eu conto a captura do embaixador americano através do porteiro da embaixada, que foi um personagem real, que realmente se encantou pela nossa camarada que foi lá fazer o levantamento. Eles não tiveram fingindo de babá, né? Eles não tiveram nenhuma relação amorosa. Inclusive o neto dela hoje é vivo, né? Um homem feito. Acha muita graça nisso, porque ele foi uma espécie de chamariz, né? Porque ela foi lá. Nada mais inocente. Ele era o bebê. Foi com ele. Nada mais inocente do que uma jovem com um bebê, né? Real, né? Sim. Não era um boneco de pano, era um boneco real. Então, eu conto a história de como o porteiro se envolveu, né? Deu informações involuntariamente, que depois foram preciosas para a ação. E depois da ação, que ele viu a fotografia daquela moça por quem ele tinha se apaixonado, que não era uma babá, né? Ele fica completamente desesperado. E aí conto a história dele, mas isso já vai da minha imaginação. Quer dizer, o homem existiu. E eu conto também uma outra história que é muito interessante, a meu ver, que é de uma senhora que viu a preparação da ação, né? Isso também tem uma base real, porque a gente viu nos jornais, depois que a ação se realizou, né?
que apareceu a história dessa mulher que ela telefonou para a polícia, uma vizinha, para avisar, eu estou vendo movimentos suspeitos aqui na rua, e a polícia não deu atenção. Não deu atenção. Pediu para ela conferir a placa do carro, mas a placa do carro era fria, era legal, né? Então a polícia e ela ficou desesperada com isso, e depois que a ação se realizou, ela foi ao jornal e disse: poxa, eu avisei que havia essa ação, né? A dona Gertrudes, inventei um nome para ela. Inventei também o casamento dela com um militar, né, que era o síndico do prédio e tal. Isso tudo foi inventado. Mas eu acho que além... Então, desculpe te interromper, sim, mas é que além desse humor que você desenvolveu e enfim, amadureceu ao longo da vida, tem também um olhar de fazer um balanço daquelas experiências ali, né? Eu acho que a gente conversou disso enquanto a gente editava o livro, quer dizer, sem renegar nada, mas também com um olhar que não é o olhar de um jovem, já é um homem muito mais maduro e com uma... malícia não é bem a palavra, mas assim, com uma capacidade ironia, né? De visão das coisas. Não, estou falando, por exemplo, dos episódios lá que você narra quando está em Havana, supostamente para fazer um treinamento de guerrilha, para então voltar para o Brasil e retomar a luta. E os personagens falam, pô, mas esse nosso treinamento aqui não vai valer de muita coisa quando a gente voltar, as condições vão ser tão diferentes e tal. Quer dizer, isso é um olhar posterior que você está botando na boca do personagem, ou vocês já naquela época tiveram essa percepção? Era uma coisa dividida, né? Uhum. Havia gente que tinha, que construiu essa visão crítica, porque era um treinamento meio caricatural, né? Quer dizer, havia dois tipos de treinamento lá, proporcionados pelos cubanos, né? Um que era um treinamento mais técnico, em que você aprendia com produtos artesanais, né? Fabricar bombas, né? E o outro era o treinamento da guerrilha rural, que era informado por aquela visão foquista, né? Do foco revolucionário do Régis Debray, né? Que, aliás, aquele livro do Régis Debray foi uma súmula das conversas que ele teve com o Fidel e com o Che Guevara, né? Era a ideia que eles tinham da própria revolução, né? Do foco guerrilheiro, da importância decisiva do foco guerrilheiro e tal. Então, o treinamento era muito dado conforme esse tipo de modelo de ação revolucionária. E era um modelo que fadado ao fracasso, né? Que fracassou em toda a América Latina. E o paradoxo é que aquele não foi o método que eles utilizaram em Cuba. Em Cuba, eles tinham um apoio social bastante disseminado, bastante profundo, e isso é que viabilizou a guerrilha deles. Uhum. Né? Claro que houve a coragem, a determinação dos revolucionários, que sempre é indispensável, né? Porém, o decisivo foi o apoio que eles tinham na Sierra Maestra, apoio de lideranças camponesas, né, que os acolheram e deram proteção e deram base social. Então, quando a gente se viu ali, né, alguns se mantiveram ainda muito acríticos, né? Mas a visão crítica já existia. Já existia. Eu não diria que era nem majoritária, né? Mas já começou a aparecer, né? Porque o contraste era tão grande entre as condições que a gente tinha lá, né? E aquela que a gente antevia que ia ter no Brasil, que realmente fez a gente descrer muito da eficácia daquele treinamento. Claro, para nós, jovens de classe média, que a maioria não tinha sequer tido serviço militar, aquilo sempre tinha um aprendizado de técnicas interessantes, né? Mas, enquanto concepção geral, era, como disse um dos nossos na época, isso aqui é um vestibular para o cemitério, né?
Quer dizer, a gente está, como vários grupos estavam, a gente já tinha notícias, né? Na Nicarágua, no Haiti, na República Dominicana, em outras partes da América do Sul, grupos guerrilheiros, a própria Argentina, saídos lá de Cuba, foram quebrando a cara, exterminados, né? Foram exterminados porque realmente não tinham base. Aconteceu como aconteceu aqui no Araguaia, né? Que foi uma. Embora eles não tivessem passado por Cuba, eles reproduziram um pouco esse esquema foquista, né? De paraquedas descerem num determinado lugar e ali, né, começarem um processo de desencadeamento de luta armada sem que a luta armada fosse uma expressão de um movimento social, né? Então, eu acho que em alguns momentos, né, você tem realmente episódios, né, e reflexões que foram produto da época, né, mas em outros não, em outros são o resultado de um amadurecimento crítico. O seu período no exílio, ele compreende que outros países? Eu fiquei no exílio entre junho de 70 e setembro de 79, né? Então eu passei pela Argélia, né, por Cuba, depois pelo Chile, Inglaterra, França, depois fui trabalhar em Moçambique, né, e depois em Portugal. Que é mais ou menos o percurso às vésperas, é o percurso que o livro segue, né, no exílio. Agora, Daniel, você estava citando aí que vocês eram muito jovens, né? O livro tem isso também, de esmiuçar as consequências na vida dos militantes, os dilemas dos jovens de classe média, né, enfrentando o extremo de sequestrar uma pessoa ou, né, realizar um assalto, o que acontecia também quando alguém resistia a uma ação que acabava tendo que matar alguém, né? Imagino que devia ser uma coisa muito complicada mesmo para quem não tinha muita experiência. É verdade. É uma coisa que é preciso recuperar um pouco também o clima da época, a atmosfera da época, né? Ali nos anos 60, né, em muitas partes do mundo, a gente viveu um momento em que, um pouco por toda parte, as pessoas acreditavam que a sua ação iria alterar, ou poderia alterar, transformar, né, o processo histórico, né? Ao contrário dos dias de hoje, em que há uma certa resignação, uma certa sensação de impotência, né? O sistema, né? A gente não consegue mudar, né? Estamos destinados a reproduzir, né? Na época, né? Aliás, aconteceu isso em menor escala no Brasil, eu acho, no final dos anos 70 e início dos anos 80. A gente teve, de novo, com os movimentos do ABC e outros movimentos grevistas, né? A gente teve, de novo, aquela fagulha, né? Não, através da ação a gente pode mudar. Eu acho que isso era muito forte nos anos 60. Né? E aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Sul, no México, na Argentina, na Europa Ocidental, mesmo no socialismo, na Primavera de Praga, a Revolução Cultural, né? A gente fez um seminário sobre 68 lá na UF, na última comemoração, que foi em 2008, né? No Senegal, a gente trouxe um professor senegalês, que na África também, na Ásia, a gente sabe pouco, mas houve também movimentos. Então, então é preciso recuperar essa atmosfera de autoconfiança, né? Às vezes, por exemplo, no filme sobre o Lamarca, né, as pessoas, para meu desespero, as pessoas às vezes riam do personagem porque era tão caricatural. Como é que aquele cara ali... Essa onipotência... como é que ele pode estar imaginando que ele vai transformar o mundo completamente isolado, né? Mas havia essa... Então, acho que eu tento recuperar essa atmosfera, né, de confiança, inclusive, às vezes, até... contrastando, né? Tem um conto em que os revolucionários estão conversando com os pais, né, que estão visitando eles na cadeia, e a mãe de um deles diz: escuta, a revolução que houve foi na nossa vida. Vocês estão falando aí em revolução? A única revolução que houve foi a revolução da nossa vida, né, que transtornou completamente a nossa vida. Mas, na época, realmente, e isso eu tentei exprimir no conto, né, os revolucionários ficam muito surpresos com aquela
ficam com uma certa piedade da mãe. E quase ofendidos, né? Ela não está entendendo nada. Né? Quer dizer, inclusive uma incompreensão de lado a lado, porque a mãe diz, coitados, eles não estão compreendendo nada, né? E eles olhando para a mãe dizendo, coitada. Está entendendo nada. Então, eu acho que essa... abismo geracional. É muito importante para a gente recuperar aquela aventura revolucionária, recuperar essa atmosfera que não era só no Brasil, era no mundo, né? Essa autoconfiança meio delirante, né? de que havia a possibilidade de você, através da ação organizada, alterar as condições de vida que você tinha pela frente. Né? Isso era muito forte. Né? E isso acontece algumas vezes, né, na história. Né? Épocas de erupção revolucionária, né? Você vai encontrar isso na Rússia, em 17, né, em 18, esse ânimo, né? Você vai encontrar na China, em Cuba, né, na época do triunfo da Revolução Cubana, né, essa confiança e, evidentemente, que os revolucionários vitoriosos levam centuplicam essa autoconfiança, né? Porque eles foram vitoriosos. A Revolução Cubana. Quem que podia acreditar que a Revolução Cubana ia ser vitoriosa, né? Ali a 100 milhas de Miami, né? Inteiramente improvável. Mas, como diz o Edgar Morin, é uma frase que eu sempre gosto de repetir, né? Nem sempre é o provável que acontece, ao contrário, às vezes é o improvável que acontece. Então a gente era um pouco animado por essa perspectiva, né? Do improvável acontecer, né? Porque às vezes ele acontecia. Né? O T.S. Eliot tem uma frase que diz que a história ela tem as consequências mais imprevistas das causas mais inacreditáveis. E ela é imprevisível, né, em muitos aspectos. Total. Né? É gozado que há entre os historiadores que a gente chama os profetas do passado, né? As pessoas que fazem história retrospectiva. Aquilo que aconteceu tinha mesmo que acontecer. Não, aquilo que aconteceu podia não ter acontecido. Né? Podia ter acontecido de outra maneira. Então a gente tenta pegar essa autoconfiança, né, que atravessa muito o livro e que, a meu ver, para restituir aquela aventura, é preciso a gente recuperar essa atmosfera, né? Senão alguma coisa se perde. Né? Você tinha anotações ou tudo foi de memória? Você começou a rever da sua cabeça as suas lembranças? Eu comecei a me lembrar, eu tinha muito mais do que 90 histórias, né? Porque são 90 contos, né? Eu tinha muito mais do que... Mas eu fui fazendo uma seleção. Né? Inclusive, alguns amigos têm me dado um toque, vários toques. Né? Você esqueceu aquela história. Realmente, às vezes eu me dei conta que esqueci histórias muito boas. Né? Mas, enfim, eu fui fazendo um inventário, né, de histórias, até que cheguei a um número que achei expressivo, né? Sempre... conversando aí com o meu editor, né? Imagino que tinha muita coisa, porque são 10 anos, praticamente, né? 10 anos para condensar no livro, muita coisa. Mais, né? Porque o livro começa com o movimento estudantil, em 66, né? E termina em 84 com as diretas já. Você falou que você estava de 70 a 79, não, mas o livro é maior do que... É maior, porque pega... Alguns primeiros contos dizem respeito à luta do movimento estudantil contra a ditadura. Aí depois entra nas ações armadas, né? E depois na prisão, aí o exílio. Né? Então, a rigor vai de 66, 67 até 84. Né? E essa terceira parte do livro, né, que é o retorno, eu me surpreendeu porque, bom, em 79 eu tinha 10 anos de idade, quer dizer, na anistia, né? E a minha lembrança é que aquilo tinha sido a partir dali tudo tinha corrido mais tranquilo. Mas em alguns contos eu vejo o quão foi difícil esse retorno, né? E a reconstrução da vida de pessoas que tinham tido essa experiência como a sua. Quer dizer, eu me lembro de um conto que o casal vai jantar na casa de uns
pais de uns amigos, os amigos dos pais deles. E o cara fala, eu não quero ir porque eles vão defender a ditadura, eu vou brigar. E a mulher fala, não, você vai ficar quieto, calma, agora é outro momento. E aí, quando eles vão, eles começam a ouvir barbaridades do dono da casa e quem passa mal é ela, é a esposa, né? Que estava supostamente tão sob controle, assim, com essa... E o episódio, que é engraçado, por um lado, mas por outro é muito estranho, que é quando o personagem virou já professor universitário e tem uma funcionária do departamento que adora ele, e aí ele mostra a foto dele sendo liberado no dia que ele foi trocado. E ela fala, que isso, professor? É um time de futebol? E aí ele fala, não, isso sou eu saindo da penitenciária. O senhor é ex-presidiário. E aí o professor cai no conceito da funcionária de um jeito irrecuperável. Então, assim, como é que foi essa volta, né? E como... Que outras experiências você conhece? Foi muito... bom, é claro que o retorno teve muitas histórias individuais, então, se você vai entrevistar os retornados, você vai encontrar muitas histórias diferentes, né? Mas eu vivi uma situação geral que às vezes era meio melancólica, né? Ao mesmo tempo, era uma coisa... muito dividida, né? Porque ao mesmo tempo você tinha uma certa euforia, né, de voltar ao Brasil, de ter liberdade no Brasil, que era uma coisa que em determinados momentos do exílio a gente imaginou que não ia ter mais, né? Então você tinha o reencontro com os familiares, com os velhos amigos e tal, mas ao mesmo tempo a gente sentia como aquele projeto que havia marcado a nossa vida não tinha encontrado eco na sociedade, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ensinar na UF, eu perguntava muito aos meus alunos, né? Eu gostaria de saber como é que vocês, na família de vocês, como é que vocês conversavam sobre a ditadura? O que vocês pensavam sobre a ditadura? E a maioria das respostas era, eu sinto muito lhe dizer, professor, a gente não conversava nada. Não havia essa conversa sobre a ditadura, né? Inclusive... uma aluna minha, né, quando tinha 17 anos, ela viu o Gabeira chegar no aeroporto, né, e perguntou ao pai, o que é isso, pai? Aqui, o Brasil tinha exilados? E o pai disse, uns malucos aí e tal, que foram para o exílio e tal. Quer dizer, então havia um silêncio, não é? E na recuperação memorialística que a sociedade brasileira fez sobre a ditadura, ela é muito marcada pela ideia de que a ditadura foi opressiva, a ditadura foi repressiva, e foi mesmo, né? Esse lado da ditadura é evidentemente principal, né? Mas houve muito também uma certa resignação, uma certa indiferença, um certo apoio, né? Quer dizer, então, e isso, a meu ver, foi pouco trabalhado na memória da ditadura pela sociedade brasileira. Quando a sociedade brasileira se viu diante da emergência de uma direita, de uma extrema-direita, né, mais recentemente, ela ficou muito surpreendida devido ao fato de que não houve realmente um investimento sobre o que eu chamo as relações complexas entre a sociedade e a ditadura. Porque se houve repressão, se houve mortes, assassinatos, tortura, e isso realmente houve, isso tem que ser encarado como uma coisa mais decisiva, mais importante, né? Houve também conciliação, houve acordos, houve aquilo que um historiador, Rodrigo Pato, chama de acomodação, né? Um processo de acomodação em que você ia procurando brechas e possibilidades, né, de você manter uma vida ativa, né? Então, eu penso que realmente o país se ressentiu muito, e ainda se ressente, do fato de que isso já tinha acontecido na época do Estado Novo. Quando o Estado Novo caiu em 45, houve pessoas querendo
abrir um inquérito, abrir uma discussão, né? Mas não passou. A maioria queria, né, como dizia o Tancredo, vamos esquecer o retrovisor e olhar para frente, né? E acho que isso houve de novo depois dessa última ditadura. E o resultado é que a gente não consegue até hoje elaborar melhor, né, a presença dessas forças conservadoras, né, no Brasil, que são muito expressivas, né? E sem as quais seria impossível pensar na ditadura, eu acho. Hoje em dia a gente vive um momento de grande, ou pelo menos em parte da sociedade, de grande politização em torno de pautas desde identitárias até políticas gerais, digamos assim, né? Como você acha que o livro vai dialogar com esses novos leitores, esses novos militantes? Por exemplo, quer dizer, uma militante feminista de hoje em dia que talvez tenha uma visão idealizada de como era os movimentos de esquerda da época, e aí tem um conto aí no livro em que você discute o quanto havia de machismo ali dentro dos grupos, né? Como é que você acha que esses militantes de hoje vão olhar para essa militância do passado através do livro? Olha, eu espero muito que eles olhem com simpatia, mas com uma visão crítica. Você pode combinar as duas coisas. Simpatia por aquela coragem, aquela determinação, aquela vontade de mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma visão crítica que mostra e que evidencia os limites, né? Os limites daquela geração, né? Eu acho que realmente, sobretudo entre estudantes universitários, às vezes é uma tentação grande de colorir, né, aquele passado, né, com cores, né, que realmente são produto de uma certa visão, como você disse, idealizada, né, uma visão ilusória. Então, eu acho que o livro pode ser, de maneira irônica, de maneira simpática. O livro, a meu ver, mantém sempre uma simpatia, né, uma visão amiga, né, da aventura revolucionária, né, que a gente viveu. Os limites, né, os limites daquela aventura, né, eram limites muito claros. Inclusive, havia ali, entre aqueles revolucionários, né, a presença de uma perspectiva autoritária muito forte, a meu ver, né? Eles queriam... Hoje, muitos os veem como precursores da luta pela democracia, né? Não é essa análise que eu tenho, né? Eu acho que realmente ali havia concepções de revolução que eram próprias da época, não eram específicas desses jovens, né? Eram concepções muito, muito rígidas, muito autoritárias sobre a revolução, né? Acho que a questão democrática ela vai aparecer com muita força posteriormente, né? A partir de uma revisão crítica, né? de uma reelaboração no processo da luta contra a ditadura, né? De que você tem que alcançar a democracia não como um meio para você chegar na revolução, mas como um fim em si mesmo, né? Então, eu penso que eu quisera que o livro atingisse esses objetivos, né? De rever aquela saga, né? Aquela aventura com simpatia e visão crítica, né? Para colocar aquilo na época em que as coisas se desenvolveram, né? Tiveram, como sempre em história, né? Tiveram suas limitações, tiveram seus êxitos, né? Seus fracassos, seus pontos fortes, né? Mas que a gente recolha desse processo uma visão simpática e crítica, né? Bom, Na Corda Bamba vai ser lançado no Rio de Janeiro com sessão de autógrafos no dia 7 de março, né? Na livraria Leonardo da Vinci, a partir das 7 da noite. Vai ter bate-papo? Eu vou fazer uma apresentação breve do livro, né? Porque se eu fizer uma apresentação muito longa, as pessoas não vão querer ler. Uma apresentação breve do livro, e depois ele vai ser comentado pela Cristina Serra,
que é um jornalista que escreveu fez um texto lindo aqui, eu ia até falar, mas falei, não, deixa para os leitores lerem quando comprarem o livro. Ali na muito lindo contracapa, que ela escreveu. E do meu editor, o Rodrigo, que acompanhou, dando palpite, que acompanhou esse processo todo, ajudando a melhorar, né, o livro. Não é responsável pelos erros do livro, talvez alguns, mas pelos toques. E essa capa ficou muito linda, hein? Parabéns. Daniel Arão Reis, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter vindo até aqui para conversar com a gente. Sobre Na Corda Bamba. Divulgar o Na Corda Bamba, né, para que a gente possa, embora continuando na corda bamba, construir um país melhor, né? Um país menos desigual, mais livre, né, mais democrático. Precisamos, né? Rodrigo, muito obrigada também pela nossa Simone, parceria. Obrigado, Daniel, por ter vindo. Foi um prazer estar aqui. E o programa fica por aqui. Eu sou Simone Magno, sempre trazendo as novidades do Grupo Editorial Record para você. Até a próxima.